a aula 6 de Apocalipse, né? Não Apocalipse capítulo 6. Eu vou mostrar para vocês o esquema. Nós vimos semana passada aqui o esquema dos capítulos 4, 5, 6 e 7, né? A forma como eles funcionam ali. E a gente entrar no capítulo 8, que começa o sétimo selo, abre-se o sétimo selo, que é o começo do capítulo 8, e aí então vão aparecer as 7 trombetas, né? Deixa eu só ir primeiro lá, ó. Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E outro anjo ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. E aí que começa, né? Nós falamos semana passada. Ele vai agora oferecer o incenso. O que é o incenso? A Apocalipse fala muito, é engraçado que todas as vezes que fala do incenso, ele explica o que significa. Todo momento, desde a primeira vez até a última vez, ele explica o que significa o incenso. Ele não fala, aí o incenso, que é a oração dos santos. Ele sempre fala que é a oração dos santos. Porque ele está enfatizando isso, que a igreja tem que orar, a igreja tem que se esmerar, a igreja tem que perseverar em oração, porque Deus vai ouvir na hora certa, Deus vai responder, né? Deus ouve sempre, mas Ele vai responder as orações na hora certa. E é isso que está se insistindo em Apocalipse que vai acontecer, tá certo? Então veja que nesse momento, porque já antes foi falado do incenso, em outros textos já em Apocalipse, agora a ênfase é no incenso, né? No incensário, porque agora o incenso está sendo oferecido, certo? Nesse momento o incenso está sendo oferecido, ou seja, né? Nesse momento estão sendo respondidas ou ouvidas as orações, e elas vão ser atendidas agora. Abriu o 8º selo, as orações dos santos serão respondidas. É isso que está sendo colocado aqui, e esse é o ponto principal de se entender. Aqui nesse esqueminha, isso daqui só está coloridinho aquele esqueminha que eu passei para vocês, aquele texto que esse daqui é o terceiro ato, está marcado lá, terceiro ato, tá certo? Que são os capítulos 8 a 11. Eu só mudei algumas coisas, na verdade aquele texto que eu passei para vocês, eu posso até passar uma versão nova depois para vocês. Isso daqui era a adaptação de um estudo que eu tinha visto, só que esse estudo eles usam muito numa visão histórica. Então eles falam muito de Roma, que dá para a gente trabalhar Roma, sempre falar de Roma, porque Roma são os poderes do mundo, tudo bem. Mas aqui eles vão até falar, se você ver no seu esquema, aqui vai falar sobre invasão, deterioração interna, podridão interna, invasão externa, tá? Vendo o Império Romano como a decadência do Império Romano. E não é por aí, né? Esse livro aqui vem falar de forças demoníacas, que a gente vai ver, e sobre guerras, nós vamos ver no capítulo 9. Então eu posso até acertar isso daí para vocês depois, passar uma nova versão, com essas pequenas mudanças. Eu só tinha mudado aqui realmente. Na verdade, esse daqui que era o ponto que eu tinha, passou na minha revisão, eu acabei não vendo isso daí. Eles tinham um monte de coisa de querendo colocar como isso daqui é uma profecia sobre o que aconteceu com o Império Romano. E não se tira isso, que o Império Romano tenha sido destruído, o Império Romano se acabou exatamente pela perversão do Império de destruir os cristãos ou o cristianismo, mas é muito mais do que isso, né? E é bom a gente entender isso também, principalmente em profecia do Antigo Testamento, porque as profecias do Antigo Testamento, ela tem vamos supor assim, ela é confirmada ou realizada em eventos do Antigo Testamento mesmo, ali no momento histórico, mas continua sendo profecia que se confirma ou se realiza no Novo Testamento, com Jesus, né? Até mesmo aquela profecia, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse não, perdão. A virgem conceberá, dará à luz um filho, na verdade a jovem conceberá e dará à luz um filho, que seria lá em Isaías. Essa é a profecia para um rei de Israel, né? E a visão da profecia é que você vai ter um filho, né? E
supor, teve o cumprimento no Antigo Testamento, o propósito, mas não tinha o fato de que ele já era uma profecia sobre o Messias também nesse sentido. Então existem várias coisas dessa forma. Quando Davi ouve a profecia, quando Deus fala através do profeta de que ele terá um filho e reinará para sempre, para Davi ele achou que era Salomão. Davi não entendeu que ia ter ou não, reinar para sempre mesmo. Entendeu? Então tem esse lado. Mas vamos adiante para entender esse texto. Tem vários pontos aí para a gente dar uma olhada nesse texto. Porque abriu-se o sétimo selo. Quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora. Você vê que isso aconteceu alguma coisa diferente, né? Meia hora de silêncio, aconteceu alguma coisa diferente aí, né? Até o reverendo Hernandes, no livro dele, ele fala: o silêncio no céu pode significar silêncio para se ouvir as orações dos santos, um símbolo, né? Mostrando, significa que agora está sendo ouvidas as orações dos santos, ou até mesmo o silêncio como sinal de suspense e tremor, porque agora está vindo o juízo de Deus. Agora Deus vai derramar juízo. Então, esse silêncio no céu por meia hora dá uma sensação de suspense, mas dá a sensação de que alguma coisa vai acontecer, né? Houve um silêncio total no céu, alguma coisa está para acontecer. Porque agora o juízo de Deus começa. Como nós falamos na aula passada, o que aconteceu até os 7 selos, você vê calamidades acontecendo, mas você não vê juízo acontecendo. Você vê calamidades naturais, você vê anúncio de que o juízo está chegando, mas você não vê realmente, não é mostrado ali como Deus está exercendo o juízo. Lembra também no 5º selo que Deus fala, né? No 5º selo são santos. Até quando, ó soberano Senhor, né? Não vingará o nosso sangue? Ele falou assim: ó, tem que esperar mais um tempo até completar o número dos santos e tudo mais. Tá, final do capítulo 7, são junto lá a multidão inumerável, os 144 mil. Chega o capítulo 8, abre-se o 7º selo, há silêncio no céu, vem o anjo e põe em prática as orações dos santos. Agora as orações dos santos sobem até Deus e ele vai começar a responder. Quando ele começa a responder, começam então as 7 trombetas, que são os juízos de Deus sobre a terra. Só que é importante perceber também o seguinte: começa o juízo de Deus, mas esse juízo ainda não é final, ele é parcial, e ele tem um propósito, a gente vai ver aqui, tá? Então, começam os selos, e você vai ver aqui no capítulo 8, tá? Em todo o capítulo 8, são as 4, perdão, eu falei selos, são as trombetas. Começam as 4 trombetas com calamidades naturais, tá? Vamos ver aí, capítulo 8, né? Então sobe a presença de Deus, o fogo do altar, o incenso, tudo, que é a oração dos santos. Aí vem a primeira trombeta. Primeiro o anjo tocou a trombeta e houve saraiva, fogo de mistura com sangue, foram atirados da terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. E aí começa 1/3 dessas coisas, né? A terça parte da terra, de toda a vegetação, ela é destruída. Depois, a segunda trombeta é atirada ao mar, né? Cuja terça parte se torna sangue, e morre a terça parte da criação de toda a vida existente no mar. Então, de novo, a terça parte, 1/3 de tudo que existe no mar se torna sangue e é destruído, né? E 1/3 dos animais também, né? Dos peixes, de todos os seres dos mares, eles morrem. A terceira trombeta acontece a mesma coisa agora com os rios. Tá? Vem uma estrela que se chama P5, algo amargo, algo forte, e contamina, vamos dizer assim. Então aí de novo também a terça parte dos rios. Então você tem terra, mar e rios. Eles tinham essa separação de mar com os rios, muito claro, né? E a quarta trombeta, os astros, o sol, a lua, as estrelas. Também a terça parte. Ou seja, nas 4 primeiras trombetas são atingido a criação, não é atingido totalmente, apenas a terça parte deles, né?
e você vê tudo como catástrofes naturais, a gente poderia dizer, né? Coisas que acontecem sobre a criação, não sobre os seres humanos. Os seres humanos serão atingidos com isso. Esse é o objetivo, vamos dizer assim. Mas o que é atingido diretamente é a criação. Por que a terça parte? Porque está mostrando que ainda não é total. Uma parte foi feita, ainda não foi a destruição total, ainda foi dada uma condição de que é possível viver ainda. Mas está todo está tudo sendo limitado. Então, percebam esse movimento aí, a gente vai chegar em mais detalhes. Só algumas notas aí para vocês. No versículo 6, lá em cima, falando das trombetas, né, preparando elas para tocar, tem uma nota aqui: as trombetas, de acordo com o número 10, 1 a 10, tinham 3 funções. Porque lá em Números 10, é Deus dando as instruções sobre as trombetas de prata. E aqui, se você ler depois, eu não vou ler tudo aqui, são 10 versículos, mas Deus fala do uso das trombetas em 3 momentos. Ele é usado para reunir o povo, para fazer uma assembleia, uma reunião, uma conversa, juntar o povo. Ou é usado para anunciar uma guerra, ou é anunciado para a celebração diante de Deus para festivais. Então, aqui nos 10 versículos de Números, os 10 primeiros versículos, ele vai dar essas 3 funções para as trombetas, tá? Então, pensando nessas trombetas que são anunciadas em Apocalipse, pode ser que haja aí essa função, talvez anunciar guerra ou calamidade, alguma coisa aí, e também talvez como função de unir, juntar o povo, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E como eu estava falando, as trombetas de Apocalipse são divididas em 2 grupos: catástrofes naturais e aflições diretamente sobre os homens. Porque a gente vai voltar agora, e é aí que as coisas vão começar a apertar, na quinta trombeta. Porque olha só, na quarta trombeta, veja o que acontece. O anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, né? Para que a terça parte dele se escurecesse, na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também à noite. Então, vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Então veja que também aqui, depois da quarta trombeta, existe uma parábola: ai de quem ainda está sobre a terra, porque ainda faltam 3 vozes. E esse ai aí, ele é muito famoso no Antigo Testamento também, né? Os ais, quando Deus pronunciava os ais sobre uma nação, tipo, coitadinho, porque eu vou trazer destruição. Quando há um anúncio de ais sobre uma nação, né? E então aqui já existe também uma parada, assim: olha, passaram os 4, mas agora vem os 3 próximos, e os 3 próximos não são brincadeira. Esse que é o negócio. Não foi dado tanta ênfase, nem tanto drama para os 4 primeiros, mas agora para os próximos está se falando que a coisa é complicada, né? E por que a coisa é complicada? Aí que, capítulo 9, a coisa começa a apertar, né? O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, né? Não caindo, já está caída, tá? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saiu do poço, e escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder com o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E ainda vem o aspecto dos gafanhotos. Os gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Seu rosto era como o rosto de homem,
Tinha também cabelos como de mulher, dentes como de leão, couraças de ferro. O barulho das suas asas era barulho de muitos carros quando corre a peleja. Versículo 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Versículo 11. E tinham sobre eles, como um rei, o anjo do abismo, aquilo que foi falado lá no começo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Aí que a coisa começou a apertar. Esse é o primeiro ai, né? Dizendo, ai de quem está na terra, porque um anjo caído está na terra, ele está com a chave do abismo. Até achei interessante uma nota que o reverendo Hernandes coloca aqui, fala assim, não é que ele possui a chave, que foi dada a ele a chave, né? O dono pode ter dado a chave a ele, mas não que ele tenha autoridade suprema ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então é importante nós percebermos esse ponto. Agora, aqui, gente, diferente do que nós tínhamos visto antes nos selos, nós estamos vendo claramente aqui que se trata de demônios. Aqui é o diabo, tá? E ele pegou a chave do abismo e tirou do abismo esses montes de seres, e foi dado a esses seres o seguinte: eles são descritos como gafanhotos, né? Aqui, ó, versículo 3. Também da fumaça serão gafanhotos para a terra. E olha que interessante o versículo 4. Pelo seguinte: primeiro, é dito a eles para não causar nada a erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ou seja, ele está mostrando muito claro que esses gafanhotos não são gafanhotos. Entendeu? Está deixando explícito que não são gafanhotos, que a única coisa que gafanhoto ataca é qualquer coisa verde. Está falando, foi dito especificamente para esses gafanhotos não atacar nada verde, mas atacar somente os homens, tá? Que não tem o selo de Deus na fronte. Ou seja, entenda o seguinte, e aqui é outra coisa, quando tem toda aquela discussão de pré-milenismo, pós-milenismo e tal, o pessoal fala assim, quando está dizendo aqui somente aos homens que não têm o selo, não está dizendo que tem gente que tem o selo na terra. Os crentes já foram arrebatados. Aqui está falando da grande tribulação. Eu não concordo com isso, até porque a gente vai chegar no capítulo 11 e o capítulo 11 está a igreja lá. Tá? Então não é esse o caso. Sim, os cristãos, a igreja, continuam aqui quando isso está acontecendo. Só que esses tormentos estão acontecendo só para quem não é cristão. Só para quem não tem o selo de Deus. Então isso aqui não é uma catástrofe natural de que você vai ver, né, fumaça saindo, você vai ver esses monstros terríveis. Isso está acontecendo hoje. Isso daqui são os demônios atuando na vida dos que não conhecem a Deus. É isso que está sendo descrito aqui. Entendeu? E eles estão sendo atormentados. É por isso que você vê gente que está rico, podre de rico, e está cometendo suicídio, porque não tem vida. Né? Prefere a morte, né? Aqui até fala, né? Os homens estão procurando a morte, não acham ela, né? Realmente tentando enfatizar o que é a angústia da vida dessas pessoas, o que é a angústia de viver sem Deus. É isso que está sendo descrito aqui, tá? Agora vamos ver o seguinte, as características desses gafanhotos. No capítulo 9, versículo 2, já fala que escurece o sol e o ar como nuvem de gafanhotos. Êxodo 10, 15, alguém abre, por favor? Êxodo capítulo 10, versículo 15, para a gente ver o seguinte, essa descrição de gafanhotos é muito apropriado para mostrar o que está acontecendo aí. Tá? Alguém leia Êxodo capítulo 10, versículo 15. Cobriram a superfície de toda a terra de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na árvore do campo, em toda a terra do Egito. Isso daí está descrevendo a praga de gafanhotos entre as 10 pragas do Egito. Tá? Do Egito. E
essa nuvem, ou escurecer as coisas, é muito claro uma visão, como se ele está descrevendo uma ideia de uma invasão de gafanhotos mesmo. O pessoal fala dessa invasão de aquela nuvem de gafanhotos que escurece até, né? Porque é gigantesco. E até uma coisa interessante, esqueci até de falar antes aqui para vocês, essas trombetas e essas coisas tudo que estão acontecendo, você pode achar um monte de paralelos nas 10 pragas do Egito. Tá? Até uma coisa que se começa a dizer que, assim como o povo clamou lá no Egito e Deus veio, interviu, ouviu orações deles e mandou as pragas para que tentasse fazer com que o faraó se arrependesse e aí não atormentasse o povo. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Existem outras peculiaridades, a gente vai ver algumas coisas de vez em quando, mas não quero enfatizar tanto isso. No capítulo 9, versículo 4, fala que é específico para não causar dano às ervas, já falei para vocês. No 9,7 vai mostrar que esses seres eles têm um certo domínio. Por quê? Na sua cabeça havia como que coroas, tá? Parecendo de ouro. Então, se eles têm coroas, eles têm um certo domínio, é um símbolo de domínio, ou de autoridade, ou de poder. Só que o texto é muito claro em dizer que as coroas parecem de ouro. Veja que não fala que é de ouro, como já foi falado antes. Por exemplo, das coroas dos 24 anciãos. Tá? Elas parecem de ouro. Então ele é claro em dizer, havia como que coroas, e no grego ele está dando esse duplo sentido ambíguo também. Tá? Como que coroas, tá? Parecendo de ouro. Então, falando, eles têm uma autoridade, mas a coisa não é tão clara assim. Rosto de homem, vai mostrar que tem rosto de homem porque eles não são simples animais, eles têm eles têm entendimento, eles têm inteligência, porque eles têm rosto de homem. Então, o homem, quando fala tem rosto de homem, então tem inteligência, tem conhecimento, né? É isso que está sendo passado aí. Não são simples animais, tá? 9,8, quando vai falar de cabelo de mulher, aqui vai falar de sensualidade, o poder de seduzir, tá? Isso talvez para a gente, não é tão específico isso, mas converse com um árabe, converse com um muçulmano. Eu já ouvi um muçulmano falar assim que o cabelo é a parte mais sensual da mulher, é por isso que a mulher tem que cobrir o cabelo. Entendeu? Isso na cultura oriental ali é algo muito forte para eles, o cobrir o cabelo. E eles têm toda essa ênfase. Então, quando está falando aqui que o cabelo de mulher, está falando de sedução. Está dando essa ênfase de eles têm poder para seduzir, para enganar, talvez os homens, seja como for. Dente de leão, mostrando força ou ferocidade também. Então, todos esses símbolos, né, são montados couraças como couraça de ferro, ou seja, é gente de guerra mesmo, é gente de batalha, são seres prontos para batalhar, e couraças, barulho deles, né? Então, está se montando aqui uma descrição de um exército assustador, porque é exatamente isso, tá? E isso daqui tem um paralelo grande lá no livro de Joel capítulo. Inclusive tem uma série de ligações aqui, já fala de novo, começa falando de tocar a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião, da voz de rebate, tem muitas coisas aqui, tá? Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, tá? Já está próximo. E olha só, dia de escuridade dessas trevas, dia de nuvens e negridão. Então, você tem um monte de paralelos, de símbolos aqui, de coisas que estão paralelas com o que está sendo colocado lá em Apocalipse, tá? Como a alva por sobre os montes, assim, difunde o vento poderoso. Deixa eu ver se eu acho mais. Aqui vem falar do exército de Deus e tudo. Aqui também, esse aqui tem muitos paralelos com a próxima trombeta, tá? Que vai falar de um exército avassalador também. Agora, além disso, veja também Joel capítulo 1, que vai falar dos gafanhotos, tá? E, quer ver? Como cavalo, né? Isso. Cavalos e cavaleiros, 4. Mas, quer ver? Agora tem mais coisa aqui. Veja em Joel capítulo 1, que vai falar dos gafanhotos.
gafanhotos, aqueles quatro tipos diferentes de gafanhotos e tudo, né? Olha só aqui, olha a descrição que Joel tem dos gafanhotos. Seus dentes são dentes de leão. Tá? Então, todo o imaginário ali que João está colocando na descrição dos demônios, ele pegou muita coisa emprestada daqui, tá? Ele está trabalhando isso. E a próxima trombeta tem a ver com o capítulo 2 também, essa cavalaria gigantesca que está vindo aí, tá certo? Deixa eu voltar lá então para Apocalipse. Outras características. Deixa eu só abrir aqui. Tudo bem. Aqui eu já mostrei para vocês sobre os dentes de leão. E aí, vejam no 9:11. Apocalipse 9:11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que significa destruidor. Tá? Abaddon é destruidor em hebraico, Apolion destruidor em grego. Então esse é o destruidor, ou seja, está na terra o destruidor, ele comanda um exército de seres, esses seres terríveis, que têm autoridade para atormentar os homens por 5 meses. Tá? Ou seja, é mais do que 1/3, é metade de 10 do que seria o completo aí, né? Então, de novo, está se falando sobre, não é uma coisa completa nem final, porque vai chegar um juízo completo. Esse aqui é um juízo parcial ainda, mas foi dado um tempo para que eles atormentassem os homens, tá certo? Os homens são atormentados por esse exército. E depois, aí fala, né, no versículo 12: o primeiro ai passou, e depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Gente, entenda o seguinte: o que está acontecendo aqui nas trombetas, nos selos, Deus mostrou o que acontece na terra, catástrofes naturais também aconteceram, pequenas. A igreja sofre essas catástrofes também, ela está sofrendo junto. Ali no meio dos selos, a igreja está clamando. Deus fala: espera um pouquinho que a coisa vai chegar. Começou o 7º selo, entraram as trombetas estão mostrando que Deus já está executando o juízo. E isso daqui não é uma coisa que vai acontecer nos últimos dias, isso já está acontecendo. O diabo e os seus demônios estão atormentando aqueles que não têm o selo de Deus. É isso que está sendo descrito aqui, tá? A 6ª trombeta, ele vai mostrar guerras e destruição do poder do mal. Um exército terrível que provoca guerra em todo o mundo, 1/3 dos homens morrem. Então aqui, você tem de novo, na 6ª trombeta, você vai ter uma descrição, né? Dizendo ao 6º anjo, mesmo que tem a trombeta: só dos 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então e soltou os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia e mês de ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Agora entenda o seguinte: no quinto selo foi dado aos gafanhotos atormentar, mas que não matasse os homens. Chega o 6º selo e agora mata. Tá? Então a coisa é gradual. Então foi dado a atormentar esses homens. Agora mata uma parte deles. E aí a gente vai ver o que vai se concluir aí. Essa visão terrível também desse exército e tudo mais, você tem lá, como eu falei, o paralelo lá em Joel capítulo 2, vem falar de um exército gigantesco que vem no grande dia do Senhor. Então já está mostrando como se o exército de Deus já está exercendo juízo, destruindo a vida de alguns ímpios. Já é parte do juízo dele, mas ele não foi o juízo final. Por quê? Veja que de novo vai ser colocado um exército aí com uma descrição um pouco diferente, tá? Mas de novo, para tentar mostrar como é terrível esse exército, tá?
Aí a gente não tem tempo de ver todos os detalhes, senão a gente não vai caminhar. Agora, o principal, o importante é ver aqui no capítulo 20, o versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, cobre, pedra e pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então aqui é dado um relatório. Passaram-se 6 trombetas, Deus mandou juízo, Deus mostrou para o mundo que Ele está exercendo juízo, os seres humanos são atormentados, alguns são mortos e alguns ficam e ainda assim não se arrependem. O Senhor está dizendo, é por isso que vai ter agora um juízo total. Daqui a pouco vai acontecer esse juízo total. Tá? Então Deus começou a exercer juízo. E por que Deus deu um juízo parcial e já não deu um juízo total? Porque Deus quer dar chance de arrependimento para os ímpios. Agora, o texto está dizendo, tem uns aqui que mesmo assim não se arrependem. Não tem jeito, eles não se arrependeram. Tá? Então passou-se esses 6 selos e os 2 primeiros ais e deu-se um relatório. Eles não se arrependeram. Agora, você vê aqui no 10, começa o capítulo 10, não vai falar da 7ª trombeta. Dá um interlúdio aí, dá uma pausa nas trombetas, que foi a mesma coisa que aconteceu com os selos, né? Lembra? Chegou, deu 6 selos, chegou no 6º, deu uma pausa ali, Deus falando dos santos, da igreja e tudo, depois que começou o capítulo 8 para falar do último selo. Agora a mesma coisa, passaram-se 6 trombetas, agora dá um interlúdio. Tá? Porque depois vai aparecer a 7ª trombeta, que vai acontecer uma outra coisa. Nesse interlúdio, nesse capítulo 10, você vê o anjo e os 7 trovões, João e o livrinho. Tá? A gente vai ver isso aí. E depois, do 11, ordem para medir o santuário de Deus e as 2 testemunhas, mártires. Depois disso, você tem no capítulo 15, no versículo 15, a 7ª trombeta. Então veja que antes da 7ª trombeta, você tem esses pontos aqui que são colocados, que é um anjo forte lá que aparece, e vai dar uma ordem para João, e depois disso você vai ter uma ordem para medir o santuário, e vem falar então das 2 testemunhas. É isso que a gente vai ver agora. 11h38. Então a gente ainda tem um tempinho. Esse anjo aqui, veja o que acontece para a gente entender. Gente, às vezes eu não sei se estou correndo muito, se vocês estão conseguindo acompanhar, se está tudo bem, né? São muitas informações e muito simbolismo e a gente não tem tempo de ir em detalhe de cada ponto, infelizmente, né? Senão a gente ia passar o resto do ano aqui estudando Apocalipse. Mas se em algum momento tem alguma coisa que vocês têm dúvida, questão, levanta o braço ou algum comentário e a gente conversa. Olha só a questão aqui. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Né? E aí, quando ele ouviu essas vozes dos trovões, ele ia escrever, aí ouviu uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não escreve. Né? E aí o anjo que ele viu em pé, sobre o mar e sobre a terra, ele levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o que criou a terra, o mar e tudo quando ele existe. Já não haverá demora, né? Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo se anunciou aos seus servos os profetas. Deixa eu ver se eu concluo aqui. A voz que ouvi vinda dos céus, ela falou comigo e disse, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar, sobre a terra. Fui e tomei, dizendo que me desse livrinho.
ele me falou: tome e devora, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então veja que tem um monte de simbolismo, uma série de coisas, mas a primeira questão aqui, estou tentando aprender a não falar questão, falar questão. Vocês estão vendo, né? Estou tentando exercitar, estou aprendendo. Uma pessoa vai dizer assim: por que você fala questão? Cresci assim. Agora tem que aprender a perder essa mania, né? Meu inglês, o português é minha segunda língua, né? Vamos lá. É o seguinte, uma questão importante aqui na história é: quem é esse anjo? Existe um debate sobre um anjo forte, ou outros defendem que seja Jesus. E por que defendem? E eu acho que é muito parecido, existem muitos pontos para se afirmar que é Jesus. Um ponto contra dizer que é Jesus, e em Apocalipse, essa seria talvez o único momento que ele seria chamado de anjo. Ele normalmente é descrito de uma outra forma, mas não é citado como anjo. Tá? Eu vi como que filho do homem, eu vi um ser brilhante, seja o que for, mas anjo não. Então esse seria o único momento. Por outro lado, a descrição parece que só se encaixa em Jesus, né? Primeiro, descer do céu envolto em nuvem, isso é uma característica de Deus. Você vê a coluna de nuvem no Antigo Testamento, você vê Jesus subindo aos céus envolto em nuvens, e ele diz que ele vai voltar da mesma forma, né? Nas nuvens dos céus. Arco-íris por cima da sua cabeça. A gente já viu o arco-íris lá no trono de Deus, é símbolo da aliança de Deus, então você pode pensar isso. Rosto como o sol, é uma descrição também muito forte, você vê lá em 1,16 que vai falar do brilho do rosto dele, então pode ser uma outra característica. Pernas como coluna de fogo, também é uma característica, às vezes se coloca para Deus também, falando lá em Apocalipse 1, das pernas dele, né, com bronze polido, então se mostrando algo muito brilhante. Então você tem essas características. Tinha um livrinho na mão, e a gente vai ver esse livrinho daqui a pouco. E será que está se falando, né, do livro lá dos selos? Talvez não. Agora, um pé no mar e o outro na terra, alguns acham que isso está se mostrando domínio total sobre a terra, entendeu? Tanto sobre o mar como sobre a terra. Está com o pé nos dois lugares, mostrando domínio, tá? Que ele está dominando não só um pedaço de terra, mas toda a terra, porque ele está na terra e ele está no mar também, ele está dominando tudo. Voz como de leão, a voz de leão, ou Deus ter voz de leão, você pode ver em Amós 3,8. Amós vem falar muito do leão rugir, tá? E esse leão que ruge é Deus. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? E esse rugiu o leão, ele está se referindo a Deus. Se você ler o livro de Amós, você vai ver que ele está fazendo um paralelo como Deus, como o rugido de um leão. Quando Deus fala, é como um leão rugindo, né? E também, lá em Apocalipse 5,5, ele vai falar, né, que o leão da tribo de Judá e tal. Ao falar, ouve-se trovões. Você vê que a ira de Deus se manifesta com trovões. E lá no final fala, além de ele estar com os pés na terra e no mar, ele levanta a mão para os céus e faz um juramento. Isso é um sinal de um vencedor. Alguém que acabou de vencer está fazendo um juramento. Então, posição de um conquistador. Esses pontos levam muitos a crer que é Jesus aqui, essa figura, que está dando um livrinho para João. Outros dizem, não, é um anjo forte. É um anjo poderoso de Deus que está ali manifestando a conquista de Deus ou o poder de Deus, e ele está comissionando João. Então isso é um debate que tem, muitos acham que seja Jesus. Eu acho que é possível ver Jesus nessa descrição,
diante de todos esses detalhes, tá? Mas o ponto que pega muito, que alguns falam, não, Jesus nunca é descrito como anjo em Apocalipse, então não é Jesus. Então aí fica o debate, tá certo? Tá bom, esse foi o capítulo 11, né? O capítulo 10, né? E é dado esse livrinho, e veja o seguinte, abram lá em Ezequiel 2, 9. E o começo de 3. Olha só o paralelo aí. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Você já viu algum livro escrito por dentro e por fora de Apocalipse? Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Tá? Por isso que os ais são famosos no Antigo Testamento. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Ele me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Veja aqui muito claro, Jeremias, acho que Jeremias 15, vai ter também, versículos 16 e 17. Não. É isso, logo as comi. É que aí você vê o seguinte, porque lá fala, né? Quando o João come o livro, ele é doce como mel, como diz o profeta também, só que é amargo dentro dele, nas entranhas dele. Por quê? É bom poder profetizar a vontade de Deus, poder falar a palavra de Deus, mas o que ele tem que falar é coisa muito pesada, muito dura, muito amarga. Assim, é essa a ideia que está sendo falada. Então é uma coisa que pode ser gostoso ele, como servo de Deus, pronunciar, mas ele sabe que o que ele está pronunciando são coisas pesadas, né? Profetizar coisas duras sobre destruição, sobre morte, sobre tormento, né? Aí começa o capítulo 11. Bom, como nós começamos atrasada a aula, a gente tem um tempinho, né? Você pode esperar um pouquinho mais, né? Vamos caminhar no capítulo 11. Ordens para medir o santuário de Deus. É aí que começa, deixa eu até ver. Bom, tem muita coisa e não vai dar tempo de mostrar tudo aqui. Quem sabe depois dou volto na próxima aula até falando um pouco mais aqui do capítulo 11. Mas o que acontece no capítulo 11? Você tem ordens para medir o santuário de Deus, tá? E você tem essas duas testemunhas. A partir daqui, de novo, lembra que a gente está nesse interlúdio antes da última trombeta, né? Nesse momento, vai começar a se falar da igreja. Durante todas essas trombetas que estavam sendo sofrimento no mundo, a igreja está no mundo. Só que agora vai falar o que Deus está fazendo com a igreja enquanto isso. E essa figura de medir o santuário é um símbolo de... Existem dois símbolos, vou até ler um texto aqui no comentário. Medição pode ser uma metáfora para a destruição. Eu vou pedir para alguém abrir em 2 Samuel 8:2. Outra pessoa abrir em 2 de Reis, capítulo 21. 2 de Samuel 8:2. Deixa eu pôr aqui. Ele está com outra Bíblia. Olha lá. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu, 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar em vida. Assim ficaram os moabitas por servo Davi e pagaram o tributo. Veja que está falando de medida, quando está falando de destruição. Né? 2 de Reis, 2 de Reis 21.
Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina e o emborca. Ou seja, está falando de cordel, né? E do prumo, ou seja, material de medida como símbolo para mostrar a destruição que vai ser feita em Jerusalém. Tá? Então, é muito claro, a medição ele é usado como uma metáfora para destruição. Só que também é uma metáfora para preservação. Ali no 2 Samuel a gente já tinha visto, mas Ezequiel 40. Ezequiel 40, 1 a 6, a visão do templo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Ele teve uma visão, levou para lá, eis um homem cuja aparência era como de bronze, como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E ele vai começar, até o capítulo 48, medir o templo inteirinho. E essa profecia lá está falando assim, eu vou preservar o meu povo. Em suma é isso. Então, lá em Apocalipse, quando ele está falando de medir o templo, ele está falando de proteger o povo de Israel, o povo de Deus, né? Bem como para a preservação, embora esse último é obviamente a intenção aqui. Então a intenção aqui, quando está falando de medir o santuário, está se falando de proteger o povo. Parece uma coisa estranha para a gente, mas entenda o seguinte, como isso era um símbolo muito claro para quem já conhecia o Antigo Testamento, para a igreja, para o povo da época, quando eles viram isso, eles já sabiam o que estava sendo dito, entendeu? Mede. Ou seja, durante todo esse tempo dessas trombetas, de todas essas calamidades, a igreja vai ser protegida. O povo de Deus está sendo protegido, está sendo guardado, eles estão sendo medidos, e Deus sabe muito bem o que deve ser protegido até, né? E não nessas, porque foi, né? O ato exterior não meça porque foi dado aos gentios. Esses por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. A gente vai falar dos 42 meses, né? O que acontece? Você tem 42 meses aqui, então já está sendo falado que os gentios calcarão os pés por um tempo, eles vão atormentar a igreja, tá? Ou o povo, ou a cidade santa, né? Agora veja o seguinte, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. 1260 dias é igual a 42 meses, que é igual a 3 anos e meio. Que é a metade de 7, né? Óbvio, isso está dizendo que aquilo que toda essa e esse 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, é o tempo determinado, é apenas metade do que é perfeito, é apenas metade do que seria completo. Está mostrando que eles têm um prazo determinado e um prazo limitado para fazer essas coisas, tá? Eles têm algo limitado e pequeno em comparação ao que é o 7, ao que é o completo. Então eles têm um tempo determinado. E aí surgem as duas testemunhas. Tá? Eu vou passar rapidamente, que já está estourando aqui o nosso tempo, mas eu vou ler uma parte aqui do comentário do Hernandes que resume muito bem. Fala, ó, veja o seguinte, quando fala as minhas duas testemunhas, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, esse último do saco, né? Ele não fala antes quem são essas testemunhas, onde elas surgiram, ele já fala as minhas duas testemunhas como se todo mundo já soubesse quem é. Tá? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem. Então ele não vem com nenhuma explicação. Fala, como em Apocalipse às vezes ele coloca alguns cenários, né? E eis que eu fui para tal lugar e tinha tal coisa, ele não coloca aqui, e de repente as duas testemunhas, ou em tal lugar tinha duas testemunhas, ele fala, darei as minhas duas testemunhas. Começa assim de sopetão o negócio, né? São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E olha só, se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Também têm autoridade também sobre as águas para converter em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quem são essas testemunhas? Se
por Jesus falar de Elias e Moisés, né? Por quê? Porque Elias orou e não choveu. Exatamente. O pessoal liga aqui, fala-se muito de Elias e Moisés, aqui eles estão sendo descritos aqui. Quem é que orou para fechar o céu para que não chovesse? Quem é que transformou a água, né, converteu em sangue e mandou toda sorte de flagelos? Aqui está sendo descrito Elias e Moisés. Agora, o texto está dizendo então que literalmente Elias e Moisés estão vindo? Não. Eles são símbolos da igreja de novo. Eles são símbolos da igreja de Deus, que eles têm autoridade profética no mundo para profetizar. Eles simbolizam a lei e os profetas, né? Esse é o símbolo dos dois. E eles estão na autoridade da igreja. Quem tentar destruir a igreja vai ser destruído. E por que são duas testemunhas? Porque Jesus mandou os discípulos irem de 2 a 2. Todo testemunho é estabelecido por 2 testemunhas. Não pode ter apenas uma testemunha. Por isso que foram 2 mulheres que viram Jesus ressuscitado. Por isso que foram 2 cegos que chegaram para Jesus. E Mateus desenvolve muito essa ideia de sempre ter 2 em todos os lugares para mostrar a coisa verdadeira. A coisa não é brincadeira. Aconteceu realmente dessa forma, né? Então ele se preocupa em mostrar 2 ali. Então são 2 testemunhas para mostrar que é o testemunho da igreja durante todo esse tempo desses flagelos, durante todo esse tempo em que as trombetas são tocadas, a igreja está sendo protegida por Deus. Só que entenda o seguinte, versículo 7: quando eles concluírem o seu testemunho, a besta que surgiu do abismo pelejará contra elas, vencerá e os matará. Aqui está falando, a igreja vai ser perseguida, vai ser espezinhada, a igreja vai ser atormentada. E isso tem acontecido durante toda a história. Tá? Milhares e milhares de pessoas morrendo, sendo perseguidas, e isso durante toda a história. Não sei quem já ouviu falar do dia de São Bartolomeu, que aconteceu na França, que foi, né, diz assim, rios talvez de sangue, né, descrevendo quantos protestantes foram assassinados, né, o que era uma festa de casamento, que foi só uma armadilha, mas milhares de protestantes mortos, e aí estou dando exemplo de protestantes, mas quantos outros, né, cristãos durante toda a história morrendo. Então, a igreja morrendo, né, a igreja sendo destruída, mas eles vão ressuscitar, né, depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo da parte de Deus penetrou e eles se ergueram e tudo mais. Eu vou parar por aqui, porque já está estourado o nosso tempo, mas semana que vem eu volto aqui para a gente finalizar, dar mais uma olhadinha aqui no capítulo 11, para a gente entrar nos próximos capítulos. E se você ver naquele esquema que eu tinha passado no primeiro dia, na primeira aula, o capítulo 11 fecha a primeira metade do livro. Tá? O livro ele tem 2 metades, enfatizando a luta do mundo contra a igreja, e agora, a partir do capítulo 12, a luta do diabo contra a igreja, o diabo tentando destruir a igreja. Por isso, no capítulo 12 vai começar a mulher que vai ficar grávida e vai ter dar à luz um filho que vai reger todas as nações. Ou seja, está começando de novo a história, mostrando Jesus nasceu e vai mostrar o lado mais espiritual de toda essa batalha. Então está começando, de certa forma, Apocalipse não é assim, né? Começou aqui, é uma linha do tempo direitinho. Você não vai conseguir fazer isso em Apocalipse. Você não tem como fazer isso. De certa forma, está começando de novo. Vamos contar de novo a história, só que na versão mais espiritual, olhando tudo isso de um ângulo mais espiritual, o que está acontecendo. E agora, a ênfase não é o mundo que não se arrependeu, a ênfase não são as pessoas do mundo nas suas vidas em si que não estão correspondendo ao apelo de Deus. Agora vai mostrar o diabo atuando, o diabo como, não só como o diabo em si, mas como poder do mundo. Aí você vai ouvir falar muito da Babilônia, que seria o Império Romano ali para eles na época, e simboliza todo esse mundo, toda essa filosofia do mundo que a gente vive hoje. Esse poder todo, que não é de indivíduos contra a igreja, sim da filosofia do mundo, indo contra a igreja, tentando destruir. Então começa agora no 12 e vai começar isso daí, certo? Então nós vamos começar essa parte na próxima aula, certo? Inclusive nem li o que
que eu ia falar aqui do resumo das testemunhas e eu leio semana que vem. Vamos ficar de pé?